Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então, aqui vemos que Deus está tratando das coisas que o final delas, muitas vezes, é o que vai fazer a diferença, né? É o que vai, de fato, mostrar a disparidade de uma coisa e de outra. Salomão foi quem escreveu esse texto. Ele tem diversas aplicações e hoje nós vamos falar sobre uma delas. Queria dizer que na vida temos o pleno conhecimento do bem e do mal. E todos nós temos aquela voz interior, né? Que nos aconselha muitas vezes para o bem e também para o mal. Aí depende de quem você tem alimentado mais, essa voz interna, porque depende do seu estado de espírito, né? Qual voz está sendo mais alimentada. Por isso a Bíblia diz que existe uma guerra entre carne e espírito, e isso é muito real. Bom, a verdade é que as coisas são medidas muito mais pelo seu fim do que por seu início. A verdade é que, incluindo a mim, nós, muitas vezes as nossas escolhas pareciam ser boas, o trevo de 4 folhas, né, que a gente encontrou, mas na verdade é aquela árvore espinhosa, né, que nos sufoca, que a gente vai pelo nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, pelos desejos do nosso próprio coração, né. Por muitas vezes nós quebramos a cara. Aquele trevo, na verdade, né, era uma árvore que nos sufocou. Por muitas vezes isso acontece quando a gente nem conhece Deus ainda, né? A gente ainda está descrente, não conhece a palavra de Deus. E o pior é quando a gente está no caminho errado, muitas vezes as coisas dão certo, por um certo período, dão certo. Porque Satanás, ele é astuto, ele sabe que se ele vier acabar com as coisas de uma vez e fizer uma alvoroço na sua vida, você vai logo procurar Deus. Então ele espera você construir o seu castelo de areia. Você constrói o seu castelo de areia, você fala, agora sim eu posso viver nele. Quando você pensa que não, vem a água e ó, derruba. Isso acontece. E ele dá esse empurrãozinho, porque ele é um criador de porcos, na verdade, né? Ele cria, mas ele cria por abate. Ele não cria para realmente te prosperar e para te ajudar. Ele cria para te abater. Ele te dá a corda, mas quando ele puxa, é dolorido, né? Porém, o tiro no pé dele é que essa pessoa que viveu tudo isso, se ela abrir os olhos e enxergar Jesus, ele definitivamente perdeu para Jesus. E muitos aqui se encontram hoje nessa situação. Muitos aqui já foram para os seus próprios caminhos e viveram isso que eu acabei de mencionar e conheceram Jesus. E essas pessoas agora estão na mão de Deus, estão na mão de Jesus, e Satanás não tem mais poder sobre elas. Mas ao contrário também acontece. Tem pessoas que estão no caminho errado e por mais que passem pelas dificuldades, não conseguem, por ter o coração duro, ou por muitas vezes ela achar que tá bom ainda, não conseguir abrir o coração para Deus, ela continua no erro, continua às vezes naquela situação difícil. E muitas vezes ela é encontrada igual o filho pródigo, né? Vivendo com os porcos, desejando a comida dos porcos, sendo ela filho do rei. E mesmo ele vendo, ele não enxerga, ele continua rejeitando o caminho de Cristo. Por muitas vezes, né, ele é encontrado dessa forma, com os porcos. Mas eu queria abrir agora com os irmãos, lá em Provérbios 14, versículo 2, por gentileza, que diz assim: há caminhos que aos nossos olhos são bons, porém eles levam à morte. Então muitas vezes a gente acha que o nosso caminho, aquilo que a gente está procurando, é o ideal, só que a gente não consegue. Muito bonito, tudo colorido, só que quem enxerga o futuro, o presente, é só Deus. Se a gente confia em Deus, então a gente tem que confiar também o início e o fim a Deus. Não querer olhar o início das coisas e já querer entrar de cara naquele negócio e achar que aquilo ali vai ser a grande virada na sua vida, né? E queria ler também com os irmãos, lá em Tiago, capítulo 1, verso 3, que diz que a fé, ela produz perseverança. E então, queria dizer para você que hoje, que se você iniciou no caminho de Cristo, que você não pare antes que chegue o fim, que você persista, continue, persevere. Talvez seu início não tenha sido tão bom, tenha sido conturbado, você teve que
renunciar a muitas coisas que às vezes você gostava, né? Realmente. Às vezes até pessoas que você gostava, que você compartilhava da vida. Mas você não perdeu nada, porque você está no processo. E o fim, ele vai ser bem melhor do que o início. E para isso você tem que se fortalecer no Senhor. Você tem que, para você ter um final melhor que o começo, você não pode desistir de andar nos caminhos de Deus. E esse caminho chama-se Jesus. Ele mesmo afirmou na palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Se você permanecer em Cristo, pode ter certeza que seu caminho será infinitamente melhor do que o início, basta perseverar. Eu queria ler agora com os irmãos Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse versículo já resume tudo que eu disse, né? Você tem que perseverar. Se você iniciou o caminho, não abandone o barco, não pule fora do barco. Vá até o fim, porque você está no processo, e o processo é para você aprender mesmo, para você se ajustar, para você aprender com seus erros, você, né, se fortalecer cada dia mais. E um dos versículos agora que ele me toca profundamente, eu queria, para encerrar aqui, que é Mateus 25:34. Se eu me emocionar aqui, não, pessoal, não preocupa não, porque esse versículo realmente ele é forte. Venham benditos do meu Pai para o lugar que vos preparei desde a fundação dos tempos. Ali está diferente. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ô irmãos, isso aqui é bom demais. Isso aqui não tem nada que resume, nada vai preencher mais do que isso aqui na sua vida. Porque nenhum bem material, nenhuma vida mundana vai ser maior do que Jesus olhar no seu rosto, na sua face e falar: vinde bendito meu Pai. Eu vos preparei o reino para você morar aqui. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos hoje, que vocês perseverem, que vocês não olhem para trás, que vocês sigam em frente, como um bom soldado, não volte atrás e marche sentido ao caminho de Cristo. Amém?